Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mulherices aqui no Folha News. Hoje nós vamos falar sobre uma data muito importante para o comércio, mas para todas as mulheres, né? Vamos comemorar o Dia das Mães aqui no Folha News. São nossas convidadas, as psicólogas Juliele Zanin e Denise Tranhago, e a cirurgia dentista Érica Dalpaz, que estão aqui representando seus papéis de mães, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Conversar um pouquinho sobre a importância dessa data aí, né? Gente, ser mãe é descobrir forças que você nem sabia que tinha e medos que nem sabia que existiam. Concordam com isso? Muito. Verdade. Por quê? Eu acho que revela muito do que você já tem, né? Ser mãe te dá uma força enorme para pro bom, pro ruim, para tudo, né? É algo muito diferente do que qualquer outra coisa que a gente vive. Que muda a personalidade também, né? Sim, a gente deixa de ser filha também, né? Para passar a ser mãe. E eu acho que vem algo que não cabe mais espaço, assim, para uma insegurança, uma incerteza, uma falta de força. Porque antes da maternidade, eu acho que muitas vezes a gente se coloca, né? E ser. E, né, vou ir por aqui, por ali, mas e ser as consequências. E quando você se torna mãe, eu acho que não existe muito isso, porque você vai além, é uma força que se tem dentro de nós, como a Érica falou, mas eu acho que ela passa a reverberar muito mais, assim, a todo momento, né, e a gente só vai. Vai no piloto automático, eu acredito, né? Inclusive, depois, nem sabendo como conseguiu. É. Né? Eu que sou uma mãe, vó, agora, né? Diferente das colegas aqui, a gente olha para trás assim e não entende. Não consegue achar a resposta de como conseguiu fazer determinadas coisas, né? E é um período que todas vocês vão chegar em que há a possibilidade da avaliação através da educação que os filhos vão dar para seus filhos, da educação que nós, enquanto pais, passamos para eles. Então, tem esta etapa. Isso é algo que só vai ver mais adiante, né? Mais adiante. Futuro. Então, ali, assim, é um período de colheitas, mas também de frustrações, porque você não pode intervir na educação dos netos e você fica presenciando a certeza de que os filhos têm na condução dos seus filhos, né, dos nossos netos, e talvez nós fizemos e continuaríamos fazendo diferente. Então, gera esse conflito em nós, enquanto pais. O que foi feito Enquanto foi certo. Pais, e ficamos meio ou totalmente amarrados por respeito, né, à situação deles. Agora, pais, é o momento deles, né? E também um lamento, assim, que daí você tem a prova, né, de que eles gostariam que tivesse sido feito diferente. Dói, dói, mas precisamos ir, são lutos, né? Perdas necessárias, lutos. Mas também deve ser bem lindo, né, essa construção, quando você vê, assim, as partes que também se tornaram potencialidades ali, né? É muito linda essa construção, assim,
esse momento, assim, quando se faz de olhos abertos, né? Consciente. Quando se vê, inclusive, resposta dos netos para os pais, valorizando, né, condutas, assim, dias desses, meu filho brincando, assim, uma fala, assim, vamos dizer, desrespeitosa comigo, mas foi numa brincadeira, e daí meu neto levantou, colocou as mãos na cintura e disse: jamais você desrespeite a sua mãe, porque mãe é um ser sagrado. De alguém que aprendeu isso, né? Isto. Então a gente vê assim, repassando isso e com uma seriedade, quer dizer, você vê uma continuidade disso, né? Então, ele aprendeu dos pais dele que é assim. Independente das gerações, né? Independente das gerações, mas quando ele viu o pai dele pecando nessa atitude, comigo, que sou a mãe dele, jamais desrespeite a sua mãe. Com 7 anos, né? 7 anos. Mas lá em casa a gente já tem isso também, com 3. Então isso é bonito, né? É. Como disse, é bonito de ver. Já respeitam desde cedo, né? Sim. Eu acho que jamais a gente faz as coisas pensando que vai fazer errado ou que tá no errado, né? A gente faz com o nosso próprio amor, mas muito dentro das crenças que a gente também recebeu dos nossos pais, aquilo que era certo, ou possível de ser, mas às vezes o que é certo pra mim não é pra ti, né? Então, quando a gente vê um ato desses tão lindo assim, né? Opa, valeu a pena. Porque quando a gente tá na nossa fase, eu acho que a gente tá no tranco ali, né? Vamos lá, é isso, é aquilo, tentando plantar a sementinha, né? Que seja algo que depois a gente vai colher lá na frente, mas a gente não para muito pra pensar. E aí, quando a gente, né, agora eu me parei aqui, opa, olha aí, ó, que legal, né? Mas, Plantar. com certeza, colher. sempre tentando dar o melhor, né? A Sim. gente nunca acha que tá Jamais. errando, né? Sim. Então, Sim. é E algo... dentro desse comentário aí, o que é ser mãe para vocês? Olha, eu acho, como eu disse no início, antes de me colocar no papel de mãe, eu devo agradecer à minha mãe, né? A filha que eu fui, assim, e que eu sou até hoje. E pegar um pouquinho dela, né? Tentando moldar, me moldar e fazer sempre o melhor. E para mim, hoje, ser mãe é não pensar em mim em primeiro lugar. Felizmente ou infelizmente, mas é fazer tudo por eles, assim, sabe? Mas a minha felicidade está em ver eles felizes. Então, eu acho que eu mudei muito a minha forma de ser, assim, realmente. Muita coisa da Giliele que era lá atrás não é mais hoje com a maternidade. Eu acho que ser mãe é ser um amor, assim, que não cabe no peito, né? A gente se emociona muito mais. Eu, por qualquer coisa, hoje eu me vejo chorando. Né? A gente tem mais empatia. Mais empatia. Tu se coloca no lugar das outras mães, tu vê, né, o quanto não é fácil. Eu também respeito, às vezes, as pessoas que optam por não viver a maternidade, porque não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Então, eu acho que cada um no seu quadrado, mas aquelas que optam por viver isso, né, nessa missão de plantar as suas sementinhas ali para o mundo, é um legado que se deixa E muito tem que ter divino, muita né? coragem para dizer que não quer. Ainda mais que a gente tá nesse momento que tudo é perfeito, né? A vida de todo mundo é perfeita aos olhos dos outros, né? E aí a gente começa a se colocar nesse lugar. Tá, e a nossa vida não é tão perfeita assim? O que eu tô fazendo de errado? Por que o meu filho, ele se joga no chão e o daquela mãe não se joga? Possivelmente vai se jogar, né? Eu acho que perfeito não existe, Não, eu né? acho que não existe, A gente fica pensando que... Mas aí a gente entra nessa tua fala de que no momento é a minha felicidade é a felicidade dos meus filhos. Aí a gente para e pensa, tá, mas eu sou mãe, mas eu ainda preciso ser feliz. Você, como psicóloga, sabe muito bem disso. Sim, abrir esse espaço Mas a gente realmente fica acho que desde o nascimento, desde quando a gente se torna mãe, até um determinado momento, essa primeira infância, a né? gente para no tempo.
a gente deixa de ser qualquer outra coisa, né? E se torna só mãe. Acredito que depois a gente retorne, né? Com certeza. Depois de um Tem tempo. né? Eu acho que essa primeira infância eles precisam da gente um pouco mais. E é tão ruim também quando vem a cobrança, assim, mas você, mas isso, mas aquilo, mas agora, nesse momento, eu sou mãe, Exato. né? E quando a gente se dispõe a fazer isso, você acha, em tese, que tudo vai dar certo, né? Que tá tudo sob controle, mas, né, por vários motivos, às vezes não sai como a gente gostaria que fosse, e a gente está ali disponível para Resolver. o que for vir. E aí eu acho que a gente quebra um pouco aquele mundinho perfeito, né? Da ilusão. Acho que vem a realidade. Opa, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? E eu continuo ali disponível para, mas muitas vezes é com uma outra visão, né? E comparando com a questão de ser avó. Ser mãe e ser avó. Que nem tu comentou antes, né? Que a diferença da criação ali. Teu neto chamou a atenção do pai, porque tratou a mãe com... Sim. Tem um autor que eu disse foi lamentável ele ter falecido precocemente, o Isamitiba, Que ele dizia que ele esteve numa feira do livro aqui, né, palestrando. Ele falava assim carinhosamente que mãe era um bicho triste, né, porque mãe não pensava em si, mãe, né, vivia pelos filhos e tal. E vó é isso potencializado, né? Porém, eu vejo assim, ó, tem mulheres que são mães e tem mulheres que tiveram filhos. Verdade. Né? Então, estas mulheres que tiveram filhos, elas têm um perfil de funcionamento. Né? E que é o fato, assim, não estou dizendo que elas estão erradas ou certas, cada uma é de um jeito, né? Não tem dosagem de maternidade, né? Cada um é único, é única. Então, tem mulheres que vêm, assim, com o frasco da maternidade esgotado, né? E tem mulheres que vêm com 20 ml de maternidade e que fazem o básico e que ficam bem. Né? E tem mulheres que vêm com 100 ml de maternidade e, se pudessem, vão ampliando aquilo e querem fazer mais e querem fazer mais. Né? Então, esse é um diferencial. Quando você se torna avó, é um momento para você também reparar, né, algumas coisas e poder levar mais frouxo, né? Que nem o nosso filho diz assim, desaprenderam a palavra não aqui dentro dessa casa, né? Porque agora pode comer no sofá, né? Então, até o Valentim, eu cito ele porque ele é maior, assim, ele disse, na casa do vô e da avó pode quase tudo. E quer coisa melhor? Então, realmente, é para ser assim a casa do vô e da avó, até porque eles não moram aqui, né? Então, quando eles vêm, a casa se prepara para recebê-los, né? O que gera uma pontinha de ciúmes. Sim. No pai, que, Sai do controle. que até 7 anos atrás o pai era o esperado. É. E que agora ele é esperado. Mas eu preciso ser leal e dizer que os guris eles são mais apenas esperada.
né? Então, ser avó, assim, é uma coisa... É o nascer de novo, né? Eu acho. Eu sempre digo, eu comparo, faço duas comparações assim, ó. Você só vai entender o que é andar de avião e estar acima das nuvens quando você andar, não tem como explicar, porque é uma emoção, né? Assim, você entra num outro nível, assim, você parece que você faz uma conexão com o universo, com o espiritual, né? Então, é uma emoção, assim. Ou você está no estádio quando teu time é campeão, né? É uma coisa diferente. Então, tem certas coisas que são diferentes. Então, ser mãe, aquele momento, é diferente. E quando você vai ser avó, você não tem a preocupação do que você está parindo. Porque eu não acredito realmente que possa existir uma mãe que não tenha tido um fio de preocupação. Será que vai dar tudo certo? Quando você é avó, você entra no mundo da fantasia. Né? Você já está tão apaixonado por aquela criança que você não vive aquela ansiedade. Vai dar, como que não? Vai dar. Vai dar tudo certo. Então você já começa a viver aquilo, né? 24 horas antes chegou o grande momento. Tem a maturidade também, né? E daí chega aquela criança, então você se debruça em cima daquele amor. Sem tanta preocupação. Sem nada, assim, quando você vê assim, não, olha aí, ó, deu tudo certo, agora é só Curtir. só pôr um babeiro no vô e na avó e o mundo é esse daqui para frente. É claro que quando vocês falavam assim, de repente se atinge uma estabilidade de preocupações, sim, né? Mas uma vez o Gordo nos disse, esse filho nosso que mora no céu, né? Eu disse, será que um dia a gente vai parar de se preocupar com o filho? E ele me olhou e disse, acho que não. A avó até hoje se preocupa com vocês, né? Então, coisas assim, estão gripado, melhorou disso, né? E, de fato, Não interessa a idade que tenha, né? não tem volta. Doa ou não doa? Uma amiga minha me falou uma vez, Ju, Sinto depois muito. que tu se tornar mãe, você nunca mais vai ter uma noite de sono como você tem antes. Aproveita. E assim, ó, ainda é uma boa fase. Porque eles deitam e dormem e estão em casa. Essa termina, a fase mais complicada termina quando você não é mais a última a deitar, a apagar a última lâmpada da casa. Olha. Ai. Não tô preparada. Quando você começa a lembrar, mas eu fui no planeta Atlântida e agora como é que eu vou deixar as crianças ir? Não, e aí me paro pensando, cara, como a gente é apegado, né? O controle, mais uma vez. O controle. Tu quer ter o controle de tudo. E às vezes o fato de, tipo, uma avó que tá num patamar um pouquinho mais atrás, assim, tá tudo certo. E eu amo a frase, assim, eu tenho esse mantra pra mim, sempre, olha as coisas, mesmo em meio ao caos, tá tudo bem. Olha, tá tudo bem, para, respira que tá tudo bem. Tipo, sempre vai ser o que tiver que ser, né? E aí, quando eu acho que a gente desliga um pouquinho essa luzinha do controle, do apego, você relaxa. Porque a gente não fez eles pra nós, né? A gente fez eles pro mundo, pra dar continuidade ao que tá Mas aqui. é difícil desligar essa luzinha, né? Sim. Mas que nem tu disse, né? É o momento de começar a voltar a pensar em nós, assim, e... Porque eu gosto muito da linha da constelação familiar e ela fala assim, né? Depois que o filho saiu ali da mãe, né? O trauma do nascimento, daí que a psicologia traz, ele precisa de alguém que cuide, mas ele se vira. Como é que é o ditado, né? Quem não chora não mama, né? Então, assim, vai ter que vir daquele sujeito também a força para essa vida, gente.
deu até ali o que foi possível. Então, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas disso do controle, porque é ilusório, né? Vai ter que ser como tiver que ser. Porque eu acho que deve ser muito difícil tu tá ali enquanto teu filho é pequeno, ele te obedece, tu diz, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Mas chega numa determinada idade, ele já vai começar a te questionar, mas por quê? Sim. E daí o controle que você tinha acaba ficando numa corda bamba. E é muito louco, né? Porque tu vai falar, não pode, em cima de coisas que eu acho que é certo, mas às vezes não são. Isso. Teve algo com o Gabriel, assim, que mexeu muito comigo, assim, em tema de terapia que eu levei. Ele ia subir escada e árvore, e, meu Deus, que bênção, que bom, né? Poder estar lá correndo. E eu sempre, cuidado, assim, tipo, ir no parque, aquela coisa assim, meu Deus. Aí, também, né, uma amiga minha tava junto e deixa ele, tá tudo bem, diz, Gabi, parabéns, mais um degrau, foi lá. E aí me veio muito isso, eu enquanto filha, né, meu pai e minha mãe sempre, cuidado, não sei o quê. Então a gente foi criada muito em cima do medo, às vezes, preventivo, protetivo, ok, mas do medo. Aí eu vi, meu Deus, o que eu tô passando pra ele? Coisa que eu odiava, que eu pensava, nossa, quando eu for mãe, eu nunca vou fazer isso. Isso eu te vejo que eu ia fazendo. comentar. Você Respira. pega fazendo coisas que você julgava tua mãe fazendo. E que você jurou não E que fazer. você jurou não fazer. Tu tá Então, fazendo igual. quando às vezes eu mordo a língua, assim, alguma coisa com ele, obviamente, às vezes passa, depois o sentar, vem cá, mãe vai te pedir desculpa, que eu gritei contigo, que tal, nananã. Mas eu fico sempre tentando, isso assim, o que é bom pra ti, né? O que te faz, não é o que me faz feliz ver você, mas é o que te faz bem, o que te faz feliz. Então eu tô tentando dessa forma, com ele, assim, né? Mas sempre trabalhando muito eu enquanto filha, lá as fases, né, da minha infância e que não é fácil, o quanto essas memórias são fortes dentro de nós, né? Tu sabe Vivas. que eu não tenho muita memória da infância. Não consigo. Não, é algo que é meio bloqueado, assim, não tenho. E aí eu faço exatamente isso que você tá me dizendo. Cuidado, não sobe. E agora eu até ando me regrando mais Sim. pra tentar dar abertura pra que eles façam por si. Até porque um já protege o outro, né? Como eu tenho dois, eles são muito protetores. E aí depois que eu comecei a fazer isso, eu tô vendo eles muito mais independentes. Leves, tudo. Queridos. A brincadeira é melhor, tudo. Nossa, esse fim de semana, um exemplo. Brincaram com água fim de semana todo. Começou a esfriar um pouquinho, eu comecei, nossa, blusa. Para, calma, a gente já vai subir pro banho, eles já vão colocar uma roupa, não vai acontecer nada, né? E aí agora é algo que... A gente tá tão na ânsia que a gente não consegue ver, às vezes, o outro lado da moeda. E que daí eu fiquei pensando, né, quando a gente se tornar avó, a gente vai poder ou relaxar um pouco mais, assim, A preocupação agora não é minha, de certa forma. Sim. Né? E tem um equilíbrio entre a expectativa que a sociedade cria sobre ser mãe e a realidade? Porque são coisas totalmente diferentes, né? Quando você não é mãe, você pensa, eu faria assim. Tá vendo uma situação ali, mas aquela criança ali tá aprontando, eu faria assim. Mas quando tu é mãe, tu não vai fazer, porque é diferente. É só uma dica pra todo mundo. Não fala que o teu filho não vai fazer. Não fala. Tu vai morder a língua. Ele vai! E você vai deixar. Eu Pra acho não que dar uma sacudinha. isso do se tornar mãe, né, traz essa empatia, essa compaixão com outras mães. Eu acho que muda muito a nossa forma de ver e de pensar. Sim. Eu atendo muita mãe. Tenho muitas pacientes que são mães recentes, assim. E o maior relato, assim, que elas me trazem, assim, eu nunca achei que a minha vida ia mudar tanto. Eu não tinha essa noção. Eu queria ter filho, mas eu não tinha essa noção de que a minha vida ia mudar tanto. E aí elas ainda engrenam. Como é que tu teve 2? A gente sobrevive. Não é a regra, quem cria 1, cria 2. Não existe isso. Mas depois de um determinado tempo, gente,
É muito bom quando eles começam a ser independentes. É difícil no início, mas depois não tem. Porque você Melhor tem que se coisa. deixar levar e eles ter essa independência, né? E eu acho que deve Tem. ser muito difícil uma situação dessa, né? É, não. O que eu acho assim, ó, não sei se a Juliane concorda, né? Não estamos psicólogas, mas assim, ó, há muito pouco preparo para ser mãe, né? E nós estamos num momento da nossa cultura em que desde o brincar da criança é muito pouco o brincar mamãe, Uhum. né? Eu achei interessante, assim, uma vez eu falei boneca, e daí a menina disse, não é boneca, é Barbie. Uhum. Barbie é Barbie, boneca é boneca, daí que eu fui descobrir. Tá. Então as crianças pouco brincam de boneca, elas brincam de Barbie. A Barbie já remete a um outro momento. E teve um período que a Aurora chegou em casa e tava com a história da Barbie, mas ela tinha 2 anos, talvez. 2 e alguma coisa. E eu nunca tinha visto Barbie, né? E como comecei a ver vídeos da Barbie, aquilo é uma futilidade, assim, é algo. A Barbie compra isso. Ela reflete bem o que a gente tá vivendo agora. Então, Totalmente diferente do que quando a gente era criança, já isso, se pra via ter, uma Barbie, só né? pra pegar o teu gancho. E realmente, né? Tá aí a diferença do brincar de boneca, de você fazer, estruturar uma casinha, né? Tá toda aquela interação ali com a criança. E já ir pra um outro mundo, que seria esse da Barbie. Onde ela tem tudo, onde ela pode tudo. E também, eu não sei como está agora, assim, ó, porque não estou trabalhando muito com jovens, assim, mas o discurso das mães para as meninas, né? Você não precisa aprender isso, você vai estudar, você vai pagar alguém para fazer isto. Né? Então, um desestímulo a cuidados. Né? Então, vai chegar uma hora em que a mulher, ela vai, invariavelmente, no momento em que ela se une a um homem ou no momento em que ela decide ser mãe, ela vai ter que abarcar questões do feminino. E ela queira ou não, esse feminino vem passando de geração a geração, né? Não é, dificilmente vai ser o marido que vai lavar, que vai tirar o cocô do tip-top que passou. A Tata não tá, é a mulher que tem que ir lá. E daí volta correndo porque é ela que tem que amamentar. E o pequeno tá ali chorando e porque quer um pouco da mãe, porque a mãe só cuidou do outro. Então, a mulher hoje ela tá muito despreparada para enfrentar todo este combo que vem junto com a maternidade. Como vemos casos de casais que logo tem o bebê e se separam, as pessoas dizem assim, meu Deus, mas agora eles queriam tanto uma criança, e agora que tiveram um filho, a coisa mais querida do mundo, e bababá, se separaram. Porque normalmente o marido, normalmente é ele que não dá conta do abandono da mulher. Ele não consegue entender entre aspas, né? Esse abandono, porque ela tem que ser 99% mãe daquela criança. Sim. E se não for, ali já começa a se instalar, porque quando o homem é assim, é porque ele também não entrou na relação paternal. Por isso que eu insisto em dizer, né? O fulano e a fulana estão grávidos. É importante. Né? Já envolvendo este marido, este
pai, ele também está grávido, né? Ir na consulta, participar, ajudar, montar, olhar o enxoval, né? Isso se falando numa classe média, né? Sim. Montar um enxoval e conversar com o pediatra, né? E se, Estar dentro. estar participando, porque daí ele está grávido junto. Que realmente Né? está, né? Ele está. Quem vai ficar com a mãe no hospital no dia do nascimento? Se já tem uma criança, quem vai ficar com esta criança? Não pode, assim, o pai não saber isso. O que tem na malinha do bebê? O que tem na mala da mãe? Até porque a mãe tá lá, não pode se mexer direito, né? Quem faz cesárea, por exemplo, e uma né? Precisa de alguém que ajude. intercorrência. E uma intercorrência. Com certeza. É que eu acho que tu traz, nossa, o que tu traz, assim, é fala para muitos pontos, né, debates. Primeiro, né, quando a gente começou a falar, tá, a mulher não é preparada. Vamos, um parênteses. E o homem, né? Meu Deus. Aí já seria outro momento pro Dia dos Pais. Pro Dia dos Pais. Aí vamos falar assim, ó, nós já estamos resgatando o nosso, muitas técnicas, né, e muitas terapias do nosso feminino, porque a gente já vem de uma geração que também foi pecado que as nossas mães trabalhavam e sempre trabalharam, né, e continuarão trabalhando. Então, eu acho que a gente está numa sociedade de muita oferta. Por que as mulheres hoje estão tendo filhos mais tardes e às vezes não conseguindo, né? Muita coisa engloba aí. Então, eu acho que é tempo, é momento de a gente parar e refletir tudo isso, porque as consequências já estão vindo. E eu temo pelo futuro, né? Sim, que vai ser, certeza. tipo... aí tu falando ali, né, do tipo, talvez hoje joga na máquina, a mancha vai ficar, mas e aquele amor, aquele cuidado afetivo que tinha lá, vamos passar uma coisinha ali pra tirar essa marquinha desse tip top? Não, bota fora, compra outro. É muito fast food, isso me assusta. As crianças brincando, é muito plástico, é muito brinquedo pronto, não existe mais as brincadeiras Na rua, da né? rua ou da boneca, essas fases. Então, eu acho que precisamos desacelerar. Claro, temos que trabalhar, temos que pagar conta e vivemos no capitalismo, mas final de semana vamos pegar nossos filhos e ir para os parques, né? Vamos ir para a natureza, vamos brincar, pegar um pauzinho lá, uma folhinha e aquela folhinha ser várias coisas, aquela folhinha ser uma xicrinha, aquela folhinha ser né, uma panelinha, resgatar essa, né, isso que se perdeu lá e que hoje é muito fácil, a gente se cobra muito, vou trabalhar para comprar, para dar, não é isso, sabe? Eu bato na tecla, não é a quantidade, é a qualidade da coisa e me assusta muito. Então a Denise falando ali, eu vejo, gente, olha o combo todo que tá aí, né? O que é preciso fazer. Sabe que em determinado momento, eu sempre trabalhei muito, muito, muito. Em determinado momento, eu falo da Aurora porque ela já é mais independente, começou a falar antes. Chegou uma fase que ela começou a chamar a nossa Tata de mãe. Aí foi um baque. Porque eu chegava em casa às 8 da noite, saía às 9 da manhã, e era sempre um ciclo. Eles iam para a escola o dia todo, chegava em casa. Como eu não tenho família aqui, né? Não tenho uma rede. Até tenho a família do meu esposo, mas são 2 crianças. Meus sogros já são mais velhos, né? Então, a gente sempre teve babá. A gente sempre teve suporte de alguém. E aí, eu cheguei em casa uma noite, assim, cansada. Muito cansada. Tinha várias noites, assim, na semana. Eu chegava e eles já estavam dormindo. E aí... ela olhou pra Ana e disse, mamãe, e foi seguindo. E eu olhei pra trás e ela tava atrás da Ana. Tá, nossa, mamãe. E a Ana ficou assim, ela me olhou e disse, se agachou e disse, Aurora, a sua mamãe tá ali. Eu sou a tia Ana. Gente, aquilo foi assim, ó, um baque. Foi quando eu decidi, não, preciso de gente pra me ajudar, vou mudar, quero ficar com eles. Hoje eu já fico. Quase que todas as manhãs eu fico com eles, já levo pra natação, pra isso, pra aquilo, todas as coisas que eles fazem. Mas eu precisei ter esse baque, assim, porque
eu digo, eu tive 2 ao mesmo tempo. Mãe de primeira viagem com 2, né? Sem suporte nenhum. Fiquei... o consultório não podia parar, como tu disse, a gente tinha que pagar as contas, tinha funcionário, tinha isso tudo para suprir. O meu marido, claro, conseguia, né, ajudar em casa, né, enfim. Mas a gente tem que pensar num todo. São muitas pessoas que dependem da minha profissão no momento, né? Então, eu não posso simplesmente parar e resolver, eu só vou ser mãe agora, e deu, todo mundo vai embora, cada um perde seu trabalho. Não tem como fazer isso. Então, eu tive que sentar, reavaliar, refazer cálculo, pensar o que eu vou fazer agora para que eu consiga manter tudo funcionando e ser mãe dos meus filhos, né? Porque eles estão pedindo isso, eles estão implorando para isso. E, ao mesmo tempo, eu já não tinha a energia que a minha terapeuta sempre fala. É tanto por cento para cada categoria ali da tua vida, cada área. Eu não tinha mais muita energia para eles e 0 de energia para mim. Então, era algo que aquilo me chocou de uma forma. Sentei, reorganizei e comecei a ficar mais com eles. E, gente, isso foi tão bom. Tão bom. Parece que a minha energia de 0 subiu para 80 agora. E o restante a gente vai dando conta, né? É a gente abrir mão de muita coisa, né? Tipo ali, eu preciso trabalhar. Tá, mas eu preciso trabalhar para quê, né? O que é... eu gosto muito do Pepe Mujica, né? Que ele fala, querido, o tempo, né? Não é o dinheiro, é o meu tempo de vida. Então, assim, também fiz essa reavaliação. O que eu preciso, né? O que o dinheiro compra, o que o dinheiro não compra. Então, foi um grande luto aí também, a maternidade, né? Respondendo a primeira pergunta de novo, o que mudou? O que verdadeiramente era importante, o que a sociedade cobra, o que eu, né, também idealizo disso. Então, você voltar e ver que o essencial é simples, né? Tu tá ali com eles brincando, que às vezes não precisa daqueles brinquedos, que podem ser esses brinquedos. Sim. E que tá tudo bem. Isso. Mas aqui é uma cobrança muito, eu volto a te dizer, é uma cobrança muito de mulher. Sim. Aí. Porque antes de você ser mãe, você é mulher, né? E você é profissional, você tem uma vida, talvez tu não tenha... No meu caso, eu já não era muito sociável, eu sempre fui alguém que fiquei sempre mais quieta, né? E trabalhando muito, estudando muito. E aí, do nada, você tem que simplesmente parar tudo aquilo, né? Tu tava indo, tava subindo, tava percorrendo aquela curva de aprendizado que tu quer, e aí tu chega lá em cima na curva e tu tem que parar. Tu corta aquilo, porque agora tu tem que ficar determinado período sendo mãe. E tá tudo bem. Só que até a gente entender que tá tudo bem, leva um tempo, né? E até você processar tudo isso. As pessoas que são mães, assim, tem muitas pessoas que optam por sair do trabalho para ficar cuidando do filho em casa. Pois é, hoje eu consigo entender isso. Mas aí tem alguns vídeos e filmes que falam que até em outros países também é a função do homem fazer isso. Às vezes a mulher continua trabalhando e o homem para. Porque ali, né, a Érica falando, eu pensando, pois é, e os homens, né, os pais... é totalmente diferente. Eu tenho tentado usar a frase, eu livro você das expectativas que eu criei sobre você. Ai, porque, eu vou pegar pra mim. Ele dá o que ele pode, né? O que sabe. Mas pra gente, às vezes, tu tá tão maluca ali, tão ligada na tomada que não é suficiente. Né? E eles, uma coisa que eu admiro, claro, o homem é diferente de mulher, mas o homem, ele não se deixa em segundo lugar, né? Se tem o futebolzinho lá, o futebolzinho, ele fica, a gente desiste, né? De muita coisa. Só que aí a gente entra na mágoa ali, poxa, né? E fica às vezes numa melancolia, mas talvez é a forma de lidar também, né? Então, eu acho que, voltando lá, o quanto a maternidade, a paternidade, né, a gravidez precisa ser vivida de uma forma, estamos grávidos, que não é assim. Mas eu acho que precisa enraizar isso também na cabeça dos homens. Sim. Mais neles do que na mulher, Total. né? Porque a mulher, ela, minha visão, parece que se fecha e ela não consegue conversar sobre isso com o parceiro. Sim. Muitas vezes que termina tá o relacionamento mágoa, né? por isso, né? Sim. E é muita mágoa que não dá conta.
Uma hora ou outra não dá conta. A mulher nem se atreve Não. a falar sobre isso. Pois é, uma dor que a gente vive muitas Solitária. vezes Sozinha, solitária. né? Solitária. Mas a maternidade é solitária. É solitária. Muito. E a questão do trabalho, eu sempre penso assim que um pouco, talvez reduzir, mas nunca abandonar. Sim, porque daí a gente se perde, né? Sim, e até porque assim, ó, os filhos têm orgulho quando a mãe trabalha, porque a mãe que fica em casa, mesmo que ela assuma as atividades domésticas, ela não trabalha. Porque é visto assim na nossa cultura, né? Minha mãe Trabalha muito mais, mas não trabalha. não trabalha. Culturalmente é visto assim, né? O que a senhora faz? Eu não faço nada, eu fico só em casa. Lava, passa, cozinha. Não faço nada. Não faz nada. Trabalho o dia todo. Trabalho o dia todo. Sim. Então, os filhos preferem que a mãe trabalhe. Porque daí eu acho que tem um conceito de felicidade ali também, né? Sim, de Da mulher, realização. E isso também já vai moldando o tipo de mulher que eles vão buscar. Sim. Né? Eles vão buscar também uma mulher que vai ajudar a prover para a família. E não que ele seja o provedor. Né? Que ninguém vai poder dizer para eles, tá, mas tua mãe trabalhava? Não era teu pai que pagava tudo? Né? Então na minha casa não era, meu pai e minha mãe sustentavam a casa. Então ele fica mais fortalecido e ele tem uma busca mais seletiva também, né? De buscar, porque venhamos e convenhamos, né? Né? Eu digo só quem ganha na loteria, herdeiros que conseguem hoje sustentar uma família de 2, 3 filhos, só uma pessoa provendo. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas tendo um filho só. Um filho só. Mudou muito, né? E eu acho que a gente nisso do feminino, eu faço para tentar se igualar ou buscar essa força, essa liberdade que eles tinham, mas não é de uma forma leve, é de uma forma pesada. Então eu acho que a gente precisa resgatar com leveza, né? Eu não sei quem Tudo teve essas isso. ideias, mas Eu vou te eu um dizer dia que- encontro essas pessoas. Não sei. Vou te dizer que eu não sou dessa área. Eu Desculpem do feminismo, não. Eu gosto de É segurança. que eu acho que foi mal interpretado, né? Porque é uma cobrança, né? E eu acho uma que isso coisa. vem muito da mídia hoje em dia também, né? Sim, total. Gente, Acho que a gente não pode ser abusiva com relação Isso, aos homens. Agora, querer assim. até porque, gente, nós somos mais frágeis. A gente precisa dessa segurança. Mas e às aí vezes vem a o gente- sinônimo de frágil, fraca. Eu sempre costumo dizer, imagina tu compra um negócio lá no correio e vem uma taça e vem cuidado, frágil. Quer dizer que aquilo é fraco? Não é, Não é é. frágil. É Então a frágil, gente tem que ter precisa cuidado. ser frágil, Isso. né? E eu acho que para mulher é muito difícil, né? Porque falam muito, mulher é o sexo frágil. Então a mulher tem muito aquela coisa de ter Tu que já não fazer pode. tudo. Tu já não pode. E a gente quer mostrar o contrário. E a que gente quer pode. mostrar o contrário. Tem, eu não sei se vocês já viram na Netflix, tem o Começo da Vida 1 e 2, dois filmes, documentários, assim, é muito legal, que traz muito isso na visão de Brasil e de outras partes do mundo, assim, o viver dessa maternidade e essa paternidade. Eu acho bem interessante. Fala também, né, o quanto a gente tá vendo nas caixinhas de fósforo, de concreto, o quanto a gente precisa ir, né? Antes eu falei para os parques. Pois é, e os parques da cidade? Então, o quanto a gente precisaria ter mais natureza para a gente poder ir com as crianças e viver dessa forma mais leve, né? Então, parece assuntos que eles todos estão interligados, parece coisas separadas, mas como tudo tá falando a mesma coisa, né? Se fosse mais harmonicamente pensado, né? em resumo, ter um pai presente deixa a vida de uma mãe mais leve. Com certeza. Basicamente, né? Sim, Certamente. E a maternidade seria bem mais leve assim. sim. Eu não posso reclamar, porque o meu marido é bem parceiro, assim,
tanto com as crianças, quanto na dinâmica da casa, assim, então... Mas tem muitas mães que ficam à mercê, né? E como que foi, agora partindo para um outro lado, como que foi descobrir que seria mãe? Qual foi aquela primeira sensação que vocês tiveram? Ó, vai lá. Deu? Tá bom. Eu lembrei agora, né, do Gabi. Eu já tinha... Então, eu optei também por esperar um pouco mais, 33 anos, né? Quando eu fui mãe pela primeira vez. E... eu me senti uma menininha quando eu descobri, assim, porque foi algo que eu pensava, enfim, vamos lá e tá na hora. Mas quando de fato aconteceu, eu levei um sustão, assim. E depois fui vivendo, meu Deus, é muito diferente uma gravidez da outra, né? Fui vivendo tudo, parecia que tava pisando em ovos. A segunda já foi muito mais fácil, assim. Tranquila. Eu passei por um processo de fertilização, então eu escolhi, né, ser mãe. Mas foi assim, o querer é diferente do ter, né? Então a gente passou por todo esse processo e aí em determinado momento eu tive que optar, vamos colocar 1 ou 2 embriões, né? Vamos fazer 1 ou 2 filhos, né? A gente já tinha vindo de um histórico assim que vários médicos já tinham dito, não podem ter, vocês não vão poder ter filhos, enfim. E aí a gente chegou em uma clínica e o médico olhou pra nós dois e disse, tá, quantos vocês querem? 1, 2, 4? Tipo, a gente se olhou assim, como assim, né? Se todo mundo falou que não, né? Vários. E aí, né, nessa história de talvez possa ter 1, 2, eu optei por colocar 2 embriões. Mas eu tinha em mente que seria um bebê, né? Mas na minha idade, eu tinha 29, o médico me explicou e tal, teria tanto por cento de chance, mas ele acreditava na época que não teriam 2, seria 1. Aquilo tava na minha cabeça, vamos ter um bebê. No dia que eu cheguei, eu comprovei que estava grávida, quando eu cheguei para fazer o primeiro exame, o obstetra disse 100% de acerto. Eu comecei a chorar de desespero, gente. Gente, eu chorei. Vocês não têm noção, eu disse, não! E o Tobias do meu lado chorava de felicidade, né? E ele, sim! Eu não! E o médico assim, tá, gente, vocês queriam ou não queriam? O que vai ser? E aí eu fiquei assim, ó, por uns 20 dias eu não falava com ninguém. Está de choque. Choque total. Eu dizia não. Eu não contei pra minha mãe. Foi a minha sogra que contou pra minha mãe. E a minha mãe me ligou e disse, tu vai ter gêmeos? E eu disse, quem que te contou? Eu, né? Aí eu, expectativa, ok, né? tudo certo, vou ter gêmeos. E aí eu fiquei nesse processo, assim, mas foi bem doloroso, assim. Hoje eu falo com tranquilidade, né? Mas foi bem doloroso. Porque é bem isso, você... eu quero ter 2. Aí eu tenho 2. Vai caber aqui dentro 2? Não sei como é que vai ser tudo isso, eu sozinha ali, mas... E quando fala, né, da fertilização, eu lembrei também, quanto a menina, né, a gente já é ensinada também a usar, né, anticoncepcional e tal, de uma forma desde cedo, uma forma preventiva, enfim. Aí quando eu resolvi assim, não, vamos, daí que eu parei de tomar o anti, eu tava com um ovário policístico e tudo isso decorrente do anticoncepcional, e aí também teve que fazer um tratamentinho ali pra limpar, né, e hoje eu vejo muito isso, né, as meninas, as mulheres com mais dificuldade ou até não podendo devido a todo esse outro lado também, né, sim, de não ser mais uma forma tão natural assim os cuidados, né? Não é... Tem muito disso, não é mais uma forma tão natural. Eu vejo também bastante gente com dificuldade de... Que eu acho que antigamente, né? Isso que eu ia não era assim. Não era assim. As avó com 13, com 15, com 10. Mas olha, não tem influência psicológica nisso, emocional, deve ter alguma influência. Dizem que não tinha TV, né? Antigamente. Querem que eu conte? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Então, né? Eu engravidei com 21 anos. Nossa, olha só. E claro que era uma época bem diferente, gente. Né? Eu tenho 43 anos de casada. Né? E
Então era uma época que não se tinha experiência sexual antes do casamento. E meu marido tinha acabado de se formar e aquelas ideologias, né? Não vai tomar anticoncepcional porque isso nós vamos nos cuidar, babaus, né? Casei em janeiro e em julho engravidei. Nossa! Aproveitou muito. Muito. Então, a primeira gravidez foi assim, claro, um susto, né? Porque eu tinha... eu estava fazendo o 4º ano, tinha todo o 5º daí que eu faria com o bebê para me formar. E o Lênio tinha os 2 anos de residência. E eu tinha que me formar naquele tempo, porque nós tínhamos que sair de Passo Fundo para começar a vida. Então, foi uma batalha bem complicada, né? E nossos pais, nenhum dos dois com pais assim de posses que pudessem nos ajudar. E nós tínhamos uma adoção, nós adotamos, né, uma criança antes de casar. Então, nós já tínhamos um filho com 2 anos. E vocês estavam juntos há quanto tempo já namorando? Quando nós adotamos? Quando vocês casaram, já estavam 3 anos. Ah, vocês já estavam... Tudo direitinho. Sim. Namorando 2 anos, 1 ano de noivado e daí casar. Tudo como a cartilha dizia. E então foi bem complicado, assim. Eu me lembro que... Nossa, foi um susto, né? Para nós, assim... Mas passou, não sei como. Com né? 21 já tinha um de 2 anos. De 2 anos. Sucessão, e aí engravidou de outro. Engravidou. Do primeiro teu. O primeiro biológico. E daí, morando em Passo Fundo, sem ninguém, estudando, faculdade, estágio. Que loucura, né? Jesus. Só pra louco. Só pra louco. Só pra louco. E eu aqui reclamando. Gente. E o nego, assim, uma criança com suas limitações de saúde, que a gente tinha que dar conta disso e, né, e ter muitos cuidados com ele. Mas ficamos aqueles 2 anos lá. E daí viemos para a Lagoa, que meu marido é daqui. Viemos para a Lagoa, e daí o corpo clínico aqui era fechado, o hospital passava por votação, e daí como vinha uma colega junto, o Lênio era clínico geral, vinha uma colega, daí uma outra história. Daí não foi aceito, daí tivemos que ir embora daqui. Meu Deus. E daí com 2 crianças, e... Depois veio o gordo, veio depois de quanto tempo? Depois o gordo veio depois de 2 anos e meio. Nossa, também, né? Também. Fechado. Daí o gordo foi planejado. O Lênio queria muito uma menina, não veio a menina. Daí... Depois não quiseram tentar mais uma vez. Não. Chega! Não, daí veio o gordo, daí 2 anos e meio. Você veja, né? Eu com 25 tinha 3 filhos. Meu Deus do céu. Daí o Lênio... E tinha uma rede de apoio? Tinha alguém pra ajudar? Rede de apoio é um conceito bem novo, sabia? Depois existia. Não. Era assim, casou, tchau, pega tua mochilinha, Isso. vai. Se vira. Se vira, Mas mesmo. eu não Isso. vou te dizer que eu não sei se não é mais fácil assim. Você quis casar? Vem muito isso, Se né? vira. Olha o preconceito. Se vira. Não era um contra, mas você tomou essa decisão. A partir de agora tu vai ser adulto. E daí, sim, o gringo fez 1 aninho no Mato Grosso, que foi para onde nós fomos. O Lênio foi para abrir o hospital de um médico ali de Passo Fundo. Daí ele foi mal na safra do algodão, não deu para abrir o hospital, Daí nós voltamos para Lagoa de Fuca, emprestado. No Mato Grosso. E daí fomos para Maravilha, lá ficamos 4 anos. Daí lá
nasceu o gordo. Começou a se estabilizar as coisas. Depois Quanto ficamos essa mãe não 4 teve anos. que ser forte, né? 4 anos lá e daí voltamos para Lagoa. Sim. Estamos aqui. Eu lembro que ia voltar para Lagoa. Estamos aqui até hoje. Coisa Olha boa. aí. Que conselho que vocês dariam para uma mãe de primeira viagem? Posso falar? Pode. Converse muito com quem já é mãe, mas converse escutando, com os ouvidos abertos. Tire a parte romântica, que ter bebê não é amamentar de 3 em 3 horas e largar no berço. Né? Tudo é uma adaptação. Vai ter que aprender a amamentar, vai ter que aprender o jeito da criança, os costumes da criança, essa história assim. Chegou depois, vai entrar no meu regime da casa. Gente, jamais. Não é assim, é um serzinho para ser respeitado, né? Aí você perguntou que conselhos vocês dariam para as mães. Aí já vamos incluir o pai, né? Conversem, né? Porque esse pai também vai ter que abrir mão. Agora é a minha hora de futebol. Tá, mas a criança passou com diarreia, tá fazendo febre. Ligue para o pediatra. O pediatra não é o pai, é o pediatra. Né? Então, que o pai saia desse egocentrismo, desse egoísmo, que vá para o altruísmo, que seja empático, né? E que as avós também, porque tem avós que estão... Já criei os meus, né? Agora é a vez de vocês. Muito moderna, né? Muito modernas. Às vezes, assim, eu fico tão chateada, porque eu sou uma avó que faço tricô. Por exemplo, agora eu vou entregar para os guris, eles vêm para o Dia das Mães, assim, eu fiz um blusão azul marinho para cada um, para ir para o colégio. Eu sou avó que faço tricô. Mas eu sou avó que faço tererê, eu sou avó que entro no mar. Sabe, eu acho que uma coisa não Implica em parar. Isto, né? Mas eu acho assim, as mães têm que falar com outras mães, não com mulheres que tiveram filhos. Tem que falar com mães. Que tem diferença. Que tem diferença. E eu acho que entender o quão individual é essa experiência única, né? Sagrada para cada uma. Então, eu posso falar nas minhas mais boas intenções, né? Com o coração, mas vai ser a história daquele sujeito que tá ali, do que ele já traz na bagagem. Então, eu acho que é muito sensível, assim, né? Mas principalmente de entender que não é como eu quero que seja. É como vai ter que ser, como vai ser, né? E a maternidade é tua, né? Então, conversar muito importante, eu acho, bem isso, com o ouvido aberto e sem aquele olhar crítico. Tá falando isso porque não quer que eu faça. Não. Escuta a experiência da outra e tira o proveito e tenha certeza que quer. Porque é uma mudança para a vida inteira, você não vai mais ser a mesma, jamais, jamais. Vai ser a mesma. É muito bom, mas é difícil, né? Tu sabe que eu sempre digo para as minhas pacientes que perguntam, eu sempre digo, é o pior trabalho do mundo, mas é o melhor trabalho do mundo. Sim, então, também penso assim. Você não tem descanso um segundo, mas quando eles te retribuem com aquele abracinho, com aquele amor, mamãe te amo, gente, é tudo, né? Sim. Aquilo. Posso te dar mais um beijo? Sim. Ouvi diz, é claro. Então não tem, né, gente? É a melhor coisa do mundo, mas tem que fazer tem que ter a certeza de que quer. Então é isso aí, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi uma boa conversa, né? A gente não viu nem o tempo passar aqui, Foi né? ótima. E eu queria desejar para vocês feliz Dia das Mães. Obrigada. Muita força, né? Que a gente sabe que mãe precisa ter força, né? E tem, né? E eu queria desejar também um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo.
e dizer muito obrigada novamente para vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos o convite. Manda um beijo pra tua mãe também. Manda um beijo para minha querida. mãe, para feliz Dia das Mães. Todas as mães. Todas merecem. Todas merecem.